Olá, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar com você o que falamos às pessoas nesse último domingo no Templo dos Milagres. A situação em que Daniel foi colocado no momento em que ele estava no auge da sua vida. E aí veio aquela acusação injusta dos seus colegas de trabalho. É exatamente isso que eu quero falar para você. Nem todo mundo que está ao seu derredor, na verdade, quer ver o seu sucesso. Nem todos que te elogiam estão felizes com as suas conquistas. Nem todos que batem nas suas costas realmente estão satisfeitos com os resultados que você tem tido. Agora, preste atenção no que aconteceu com Daniel. E por que eu estou falando isso? Ele foi constituído pelo rei como um dos presidentes daquela nação. Haviam três homens mais importantes diante de todo o reinado, e Daniel era um deles. E a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente e era fiel, e isso incomodava os seus colegas de trabalho. Então eles tramaram contra Daniel, não encontrando culpa, não encontrando erro que pudesse justificar o fato daquela perseguição deles contra Daniel diante do rei. Eles baixaram um decreto. Eles viram o relacionamento de Daniel com Deus e perceberam que a força que Daniel tinha, a sabedoria que ele tinha, tudo que ele fazia com excelência vinha da parte de Deus. Então o que eles fizeram? Criaram uma situação para afastar Daniel da presença de Deus. Criaram um decreto, fizeram com que o rei assinasse esse decreto sem saber que era para prejudicar a Daniel. Esse decreto dizia que o homem que fizesse, num período de 30 dias, qualquer petição, qualquer oração a algum Deus ou algum outro homem que não fosse ao rei, fosse jogado na cova dos leões. E claro, a Bíblia diz que Daniel não se acovardou. Mesmo sabendo do interdito, do decreto já assinado pelo rei, ele subia no seu quarto, abria as janelas que dava para Jerusalém e 3 vezes ao dia ele buscava a Deus. Ele orava, ele clamava, ele dava graças a Deus por tudo. E por causa disso, ele foi então jogado dentro da cova dos leões. Mesmo o rei sabendo que estava fazendo uma injustiça, não podia voltar atrás do que ele mesmo havia determinado, o decreto assinado. A Bíblia diz que naquela noite o rei não dormiu, aqueles homens não tiveram paz. A verdade é, aqueles que se levantam contra as pessoas que servem ao Deus vivo, elas que têm que perder a paz, não você. Se você serve a Deus e você está passando por uma injustiça, você está enfrentando uma situação contrária, você não tem que perder a paz por isso, porque se você serve a Deus, então Ele vai te livrar, Ele vai te justificar. No dia seguinte o rei foi correndo até a cova dos leões. Imagina um rei fazendo isso, mas ele sabia com quem ele havia se metido, aonde ele estava se metendo. E quando ele chegou na porta da cova, chamou por Daniel. A Bíblia diz que Daniel respondeu: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Fui fiel ao meu Deus e fui fiel, honesto para com você, ó rei. Ou seja, a fidelidade, a integridade, o espírito excelente de Daniel fez com que Deus o livrasse. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. É isso que acontece quando Deus encontra em você fidelidade, integridade. Ninguém coloca a mão na vida daquele que é de Deus. Portanto, você que vê esse vídeo e você tem servido a Deus de fato e de verdade, permaneça firme, permaneça fiel. O rei mudou o decreto. O rei determinou que em todo o reinado, todos os homens e mulheres e crianças temessem e tremessem
diante do Deus de Daniel. Ele disse: porque o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus e permanece para sempre. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Deus, através de Daniel e daquela situação, daquela injustiça, fez com que todos conhecessem o Deus de Daniel. Então, os problemas e as lutas que porventura você esteja enfrentando, ainda que jogado dentro da cova dos leões, permaneça firme, não deixe de buscar a presença de Deus, porque através do que Ele vai fazer na sua vida, todos verão e saberão que Ele é o verdadeiro Deus. Uma excelente semana para você, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que tudo venha dar certo. Deus vai livrar você e tirar você desta situação, se tão somente você permanecer firme e fiel. Que Deus ilumine a todos, em nome de Jesus.